Então, um tema que me preocupa muito, e também são coisas que também já aconteceram em meu coração, é o desânimo dentro do ministério, né? Entonces una cosa que a mí me preocupa y en mi corazón y que ya me sucedió es el tema del desánimo en el ministerio. E às vezes ficamos pensando, meu ministério não está bem. Entonces a veces quedamos pensando, mi ministerio no está bien. Aí eu pergunto, será que não está bem? Por que você acha que não está bem seu ministério? Entonces yo puedo pensar, mi ministerio no está bien, o podés pensar tu ministerio no está bien. Y la pregunta es, ¿por qué vos pensás que el ministerio tuyo no está bien? O que nos leva a pensar que o meu ministério não está bem? ¿Qué es lo que nos lleva a pensar que nuestro ministerio no está bien? Primeiro, perigo é que começamos às vezes comparar o meu ministério com o que Deus está fazendo no ministério do outro. Entonces, el primer peligro es que yo empiezo a comparar mi ministerio con lo que Dios está haciendo en el ministerio de otro. E isso é perigoso porque as pessoas são diferentes e Deus atua de forma diferente e Deus tem propósitos às vezes diferentes em épocas diferentes. Y eso Na sua vida e na vida do público, né? Entonces eso es peligroso porque Dios, las personas son diferentes y Dios trabaja diferente en la vida de diferentes personas, en diferentes tiempos y con diferentes públicos. E às vezes pensando assim, está muito difícil porque eu faço, mas sempre tem muitas, sempre, até em português está me faltando palavra, sempre me causa muitas dores o ministério. Deve ter alguma coisa errada, porque sempre tem dores. Entonces pienso, hay algo que está mal porque yo hago en el ministerio y siempre parece que hay dolor, siempre tengo momentos difíciles. Então isso que parece que é um motivo para desânimo, talvez se você pensar bem, pode ser um motivo, uma confirmação que você está bem. Entonces eso hay que pensarlo bien porque eso que vos pensás que es un motivo para el desánimo, en realidad es una confirmación de que tu ministerio lo estás haciendo bien. Porque se o motivo da dor é porque você está pregando a palavra de Deus verdadeiramente, então seu ministério está bem. Y claro, porque si el motivo de ese sufrimiento, de ese dolor es porque vos estás siendo fiel al mensaje de la palabra de Dios, entonces está bien. Paulo em Gálatas 4:19 diz que de novo sentia dores de parto por aqueles filhos na fé. Entonces Pablo en Gálatas, ¿cuánto? 4:19 dice que él sentía dolores de parto por sus hijos en la fe. Então, havia alguma coisa errada no ministério de Paulo? Porque de novo tem que repetir a mesma coisa e de novo sentir dor novamente, ensinando as mesmas coisas aos irmãos na Galácia. Entonces, ¿será que había algo equivocado en el ministerio de Pablo porque tenía que volver a repetir las mismas cosas, sentir los mismos dolores, predicando de nuevo la palabra a los hermanos en Galacia? Mas meu ministério tem me levado a muitas lágrimas. Pero muitas provações. Mi ministerio me ha llevado a tener muchas veces que derramar lágrimas, muchas pruebas. Paulo, em Atos 20, versículo 19, diz que sentia muitas lágrimas e provações por causa da perseguição dos judeus, inimigos do cristianismo, que se colocava diante dele e levava a ele muitas lágrimas e muitas provações. Aí Pablo, en Hechos 20, 19, decía que él tenía mucho dolor por causa de la persecución de los judíos y lo hacía él llevar a derramar lágrimas por causa de esas persecuciones. Então, mas você pode pensar assim, mas aí são pessoas de fora, né? Que estão criando dificuldade no meu ministério, mas o meu problema é interno, é dentro, são os próprios crentes, as próprias ovelhas que me traz dores. Entonces ahí vos podés pensar, bueno, pero en el caso de Pablo era algo externo, eran personas de afuera que lo perseguían, dice, pero en mi caso son los propios creyentes, las propias ovejas que me están trayendo dolor. Então dá uma lida, estudo com o coração aberto na segunda carta aos Coríntios, que você vai ver que Paulo também tinha muitos dentro da igreja que também não o reconhecia, não o aceitava bem, porque criaram algumas expectativas para ele que Deus não tinha para ele. Entonces ahí yo te invito a que puedas leer 2 Corintios con corazón abierto y puedas ver lo que Pablo dice ahí en 2 Corintios, donde él estaba sufriendo por causa de personas que no reconocían su ministerio porque habían creado expectativas para Pablo que aparentemente, según ellos, no estaba cumpliendo. Então a questão para mim é essas pessoas, as ovelhas do Senhor Jesus, né? Meus irmãos, eles estão me trazendo dores porque eu não estou correspondendo às expectativas deles
ou porque eu não estou correspondendo às expectativas de Deus? Entonces la pregunta que nos podemos hacer es si ese dolor que los hermanos, los propios hijos de Dios me están trayendo, ¿es porque yo no estoy correspondiendo a las expectativas de ellos o porque yo no estoy correspondiendo a las expectativas de Dios? Aí é tema para estar a sós com Deus, né? Y ese es un tema para que nosotros podamos ponernos frente a Dios a solas. Se não estou correspondendo às expectativas, ao que Deus deseja, ao que Deus pediu para eu fazer, então esses irmãos estão certos. Talvez seja uma hora de dar um tempo, não? Entonces, si delante de Dios yo entiendo que estoy recibiendo esas críticas o ese dolor porque yo no estoy cumpliendo con lo que Dios me dio para hacer, entonces ahí sí tendría que tomarme un tiempo para corregir eso. Será que há algo errado no meu ministério? Ou o que está errado é a minha expectativa ou a minha motivação dentro do ministério? Entonces, ¿será que está equivocado mi ministerio o las expectativas o las motivaciones que yo tengo para el ministerio? Por esses dias na classe, passando por Filipenses, encontramos Paulo aprisionado em Filipenses 1, versículo 12. Entonces, estos días en la clase estudiando Filipenses, vemos en el capítulo 1 Pablo preso. Para muitos, a imagem de alguém derrotado, com o ministério falido. Entonces, para algunos era la imagen de alguien derrotado con su ministerio fracasado. Mas para ele, que estava comprometido com o evangelho, toda aquela situação que era difícil se tornou, viabilizou ele viver o seu ministério. Pero para Pablo, que él estaba comprometido con el progreso del evangelio, toda esa situación él viabilizou, o ajudou, abriu uma porta para ele claro, viver o ministério. Ahí está, abrió puertas para la extensión del evangelio. E impactou a muitos aquela situação. Y a través de esa situación se impactó a muchos. Ele moveu irmãos que sinceramente começaram também a pregar em Roma. Y eso motivó a hermanos que también comenzaron a predicar en Roma. E também motivou a irmãos em Cristo que tinham inveja dele para pregar o evangelho, pensando que ao fazer isso iria levar para Paulo muita tristeza. Y eso también motivó hasta personas que tenían envidia de Pablo y ellos pensaban que si ellos comenzaban a predicar el evangelio iba a traer dolor y tristeza a Pablo. Porque esse é o coração do invejoso, né? Porque ele projeta no outro coração o seu próprio sentimento, como se o outro fosse ter também o sentimento que ele tem. Porque el envidioso es así, el corazón del envidioso proyecta sus sentimientos en el corazón del otro, pensando que el otro va a sentir lo mismo que él siente. Mas Paulo responde, que importa? Paulo sabia que eles pregavam verdadeiramente a mensagem de Cristo, diferente dos Gálatas, que ele estava preocupado com a mensagem lá. Mas nesses críticos, ele não estava preocupado com a mensagem, mas com a motivação deles. Entonces ahí Pablo dice, a mí no me importa porque en realidad están predicando el evangelio verdadero. Diferente en Gálatas, que había una perversión del evangelio, pero en este caso lo que Pablo señala era su motivación, pero el mensaje que predicaban era verdadero. Então há todo pano de fundo porque eles tinham inveja de Paulo lá em Roma e tal, mas a questão é que eles pensavam que ia levar mais tristeza para Paulo, mas Paulo, quando ficou sabendo que eles estavam pregando a Cristo, isso, na verdade, trouxe para ele gozo dentro do cárcere. Entonces había todo un trasfondo ahí de por qué estaban esa envidia contra Pablo, pero lo que importa acá es que Pablo cuando escucha que ellos están predicando el evangelio estaba contento. Eran ellos que pensaban que iban a traerle tristeza, pero él estaba contento. Agora, os alunos do Bereia, por que eles não conseguiram levar tristeza para Paulo? Bueno, a ver ahí los alumnos de Berea, ¿por qué ellos no consiguieron llevar tristeza para Pablo? Agora puedo passar uma vergonha acá, hein? Ahora já comecei a passar vergonha, porque era para ser assim, não? Isso. Paulo estava comprometido com o evangelho e não com sua imagem. Ele estava comprometido com a glória de Deus e não com sua glória. Entonces Pablo estaba comprometido con la imagen del evangelio, o con el mensaje del evangelio y no con su imagen, y comprometido con la gloria de Dios y no con su propia gloria. Então talvez desanimando nosso ministério porque estamos com a motivação errada. Y a veces puede ser que estamos desanimados con nuestro ministerio porque nuestra motivación está equivocada. Estamos querendo realizar muitas coisas que Deus não nos pediu
e deixamos de fazer exatamente aquilo que Ele pediu. Podemos empezar a hacer muchas cosas que Dios nunca nos pidió y dejamos de hacer las cosas que Él sí nos pidió. Vamos até que horas aqui? 9. Vamos hasta las 9, 9h30, né? Fala? 9:30, Pablo, no sé, 9, abril, 9h30? Bueno. 9:30. Então agora vamos para o texto do nosso estudo. Entonces vamos al texto que Perdão vamos a aí estudiar. aos bereanos. Perdón ahí. O que Deus pediu para você que está na posição de liderar ovelhas do Senhor Jesus Cristo? Entonces, ¿qué es lo que Dios te pidió a vos? Así. Que estás como líder de ovejas del Señor Jesucristo. 5, de 1 a 4, é 1 Pedro, não? Entonces, 1 Pedro 5, del 1 al 4. Então, mirem bem, irmãos, ancianos, o que eu falei para suas ovelhas achar sobre vocês. Entonces, ahí le hablé en español. Que eu falei para eles sobre vocês. É difícil, não? E agora eu vou revelar para vocês o que eu falei. Então, hoje pode ser o dia decisivo, né? Se Anderson tem mais alguns dias de Uruguai ou não. Bueno, hermanos, o que Deus pediu para nós, o que Deus pediu para a gente fazer? Entonces, lo que Dios pidió que nosotros hagamos. Para você que está foi colocado por Deus numa posição para liderar ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Para vos que fuiste colocado en una posición donde tenés que liderar ovejas del Señor Jesús. Ele te pediu só isso aqui. Él pidió solamente esto acá. Apacenta el rebanho de Deus. Apacienta el rebaño de Dios. Eu sei que muitas vezes vamos ter que fazer coisas, mas nosso gozo não pode estar nessas coisas. Yo sé que muchas veces vamos a tener que hacer cosas, pero nuestra satisfacción, nuestro gozo no puede estar en esas cosas. Essas coisas vão até trazer gozo. Por exemplo, acá temos uma estrutura e precisamos dela. E precisamos melhorar. E sei que os irmãos têm sonhos e projetos aqui, o Ambu, e estou também lá engajado também em ajudar nisso. Temos que fazer coisas. Entonces, hay cosas que son necesarias y nos hacen bien. Por ejemplo, acá la estructura. Yo sé que los hermanos tienen sueños, proyectos. Allá en el Ombú también. Son cosas necesarias. Mas não podemos perder o foco do que, para que Deus nos mantém aqui. Pero nunca podemos perder el foco de para qué Dios nos mantiene aquí. Para apacentar as suas ovelhas. Y es para apacentar sus ovejas. E, evidentemente, gerar novas ovelhas, né? Y evidentemente también generar, producir nuevas ovejas. Então, 1 Pedro 5, versículo 1. Entonces, 1 Pedro 5, versículo 1 dice: Ruego a los hermanos, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Al 4? Não, só um versículo 1. Solo uno. Só um. Bueno, então, para ser um anciano exitoso, necessita ter, para ser um líder, se você está também com a responsabilidade de comandar e direcionar um grupo, né, de jovens, de crianças, não sei, o que Deus tem colocado em suas mãos. Então, nesse texto tem algumas coisas que você precisa ter. Entonces, en este texto vemos algunas cosas que precisamos tener si Dios nos colocó al frente de un rebaño, ¿no? No sé si te tocó ser líder de jóvenes, de adolescentes o qué te tocó, pero en este texto vemos algunas cosas que precisamos tener. E eu creio que se estamos sendo fiéis a essas coisas que está nesse texto bíblico, temos que nos dar por satisfeito, mesmo que os resultados não aconteçam. Bueno, yo creo que si nosotros... Até eu me perdi agora. Isso não pode acontecer. Bom, se estou comprometido com essas coisas que vamos ver aqui nesse texto, se estou comprometido, estou vivendo isso, mesmo que os resultados não aconteçam, eu tenho que estar satisfeito. Porque estou obedeciendo o que Dios pediu para eu fazer. Ahí está. Bueno, entonces las cosas que vamos a ver en este texto, si nosotros tenemos estas cosas, ya podríamos darnos por satisfechos, aunque los resultados que obtengamos capaz que no son los que esperábamos, ¿no? Mas o resultado que eu quero em meu ministério é obedecer a Deus. Entonces, o que vai gerar disso
para mim é com Deus. Entonces, el resultado que yo quiero tener con mi ministerio es ser fiel a Dios. Lo que se va a generar a partir de eso es con Dios. Bueno. Então, primeira coisa, uma experiência personal com Cristo, né? É interessante acá que Pedro viu ao bom pastor morir por las ovelhas. Então, aqui, para mim, ele está retratando a sua experiência no Monte da Transfiguração, que esteve com o Senhor também, onde ele estava com o Senhor, que está pronto para ir para Jerusalém, humilde. Entonces, una experiencia personal con Cristo, ahí habló en español, él cuenta cómo él lo vio en el monte de la transfiguración, cómo él vio a Jesús yendo para Jerusalén, ahí humilde. O Jesus que estava sendo levado para ser sacrificado, não bem reconhecido pelo seu próprio povo. Entonces, él vio a Jesús siendo llevado para ser sacrificado, vio cómo no fue reconocido ni siquiera por su propio pueblo. Mas ali ele teve uma experiência com Deus, que Deus revelou para ele a glória futura, as suas promessas, a confirmação de suas promessas. Pedro viu no seu relacionamento com Deus naquele momento ali. Entonces Pedro tuvo una experiencia con Dios donde Dios le reveló y le mostró la confirmación de las promesas futuras. Fue una experiencia personal que él tuvo. Então, a memória desse amor lo lleva a cuidar das ovelhas como pastor auxiliar, não? Então Pedro mirou, andou com o Senhor, viu que o seu Senhor estava disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. E agora estou aqui para guiar essas ovelhas. Entonces, bueno, cuando él habla en español, yo no voy a traducir porque está diciendo, ¿no? Pero Pedro vio a su pastor, a Jesús, dar su vida, entregarse por sus ovejas, y ahora él entiende que era él el que tenía que continuar con esa tarea, con el sacrificio. Teve essa experiência pessoal com o Senhor, de conhecer bem toda a trajetória do Senhor aqui e também futura. Entonces él tuvo esa experiencia personal con el Señor, de conocer toda la trayectoria de Jesús aquí, pero también lo que venía en el futuro. Então, Pedro, presbítero com eixos, essa expressão aqui também me chama muita atenção, quando ele se coloca como presbítero como os demais, ou anciano como os demais. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo Pedro se coloca en este pasaje como un anciano junto con los demás. Então, qual é o perigo de você que está, às vezes, na liderança, e pelo menos eu creio que entre nós, hermanos livres, ainda cremos na liderança pluralizada, não? Entonces, ¿cuál es uno de los peligros que vos que estás en la lideranza puedes tener? Aunque yo creo que entre los hermanos libres todavía creemos bastante en un liderazgo plural. Sim. É que Pedro se coloca aqui entre os presbíteros, não acima dos demais presbíteros, mas ele é com os demás. Entonces Pedro se coloca a sí mismo entre los demás de los ancianos, ¿no? No se coloca encima de ellos, simplemente era uno más. Mesmo que embora ele ainda tenha a posição, né, o chamado de ser apóstolo do Senhor Jesus, ele no campo do presbitério, ele não se agarra a essa posição, né, esse chamado de Deus como apóstolo para estar acima dos demais. Aunque él tenía un llamado como apóstol, en este campo del liderazgo del presbiterio, ¿no? de iglesia, él no se agarra de ese llamado como apóstol para ponerse por arriba de los demás. E uma coisa que me alegra aqui pelo que eu já vi um pouco, né, é que mesmo os grupos, quando tem liderança de jovem, de adolescente e tudo, normalmente, pelo que eu já vi e vejo em Mercedes, não é uma pessoa, mas são 2 ou 3 que estão juntos trabalhando, não está na mão só de um. Y una cosa que yo he visto acá en varias iglesias, también en Mercedes, es que cuando hay grupos que trabajan con adolescentes, con jóvenes así, el liderazgo tampoco está en manos de uno, sino que son varios que trabajan juntos então, en qual esa é área. o sentimento que tem que ter? Eu sou com esse meu outro colega, eu não estou acima dele, porque eu poderia pensar assim, não, mas você sabe quem foi na minha casa e me chamou? Foi o Roberto. Ah, mas sabe quem foi na minha casa e me chamou? Foi o Adrian. Entonces, ellos sienten que tenemos que sentir que somos uno con el otro. Uno no puede pensar que está por encima del otro, diciendo, ¿sabes quién me llamó? A mí fue Roberto. Y el otro dice, no, pero a mí Adrián me llamó. Entonces, não. Então, uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Então, cabe ao pastor compartilhar com as ovelhas todo o que recebe do Senhor. Como participante da glória de Deus, Pedro foi.
O progresso do pastor deve ser evidente. Abre isso, tá vendo? Então, o que cabe a você como líder das ovelhas, de um grupo de ovelhas? Entonces, ¿qué es lo que te toca a vos como líder de un grupo de ovejas? Hacer coisas, hacer eventos, todas essas coisas tem que acontecer. Eu sei que tem que acontecer. Entonces tenés que hacer cosas, hacer eventos, todo eso está bien, tiene que suceder, hay que hacerlo. Mas às vezes nos frustramos porque programamos uma coisa e dimensionamos em nossa mente uma coisa que vai ser grande, que vai chamar a atenção de todos para estar presente, e quando chega lá, não deu, essa expectativa foi frustrada. Entonces a veces nos frustramos porque en nuestra mente programamos algo que decimos, esto va a llamar mucho la atención, va a haber muchas personas, y cuando llegamos ahí y vemos los que hay, no se corresponde, ahí nos frustramos. Se contente, volte ao foco. Deus não te chamou para fazer essas grandes realizações. Deus te chamou para quê? Apacentar a ovelha, compartilhe o que você tem de Deus para eles. Entonces en ese momento vos tenés que volver al foco, pensar para lo que Dios te llamó. Dios te llamó para apacentar ovejas, no para organizar grandes eventos. Entonces vos tenés que ir y compartir lo que vos tenés con ellos. Então eu vou ficar triste e tenho que realmente ficar preocupado com o ministério se eu chego aqui agora, não se chego aqui e tenho expectativa que vou ter 200 pessoas e só tem 5. Entonces yo me voy a tener que quedar triste cuando yo llego acá y no si tenía la expectativa que hay 200 personas y hay 5. Mas se estou acá com só 5 e não tenho o que compartilhar do Senhor porque não estive com o Senhor. Entonces yo não estou andando com o Senhor. Yo tendría que quedar triste, no si no hay 200 o hay 5, sino que frente a esos 5 yo no tengo lo que compartir con ellos porque yo no estoy andando con el Señor. Você foi chamado para alimentar, então se você não tem alimento para dar, aí sim o seu ministério vai mal. Entonces vos fuiste llamado para alimentar, y si vos no tenés alimento para dar, entonces ahí sí tenés que sentirte mal. Pastorear, apacenta o rebanho de Deus. Versículo 2:3. Uma terna preocupação por las ovejas de Deus. Pode ler? 2:3. El 2, versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bueno, o hecho de ser rebanho de Deus é que hace o serviço cheio de responsabilidade. Acá está dizendo para o pastor tem que cuidar das ovelhas de quem? Entonces acá el hecho de ser el rebaño de Dios hace que este servicio tenga mucha responsabilidad. Acá dice que nosotros tenemos que cuidar las ovejas, el rebaño de quién? De Deus. De Dios. É de Deus. Então, é honroso, é glorioso, já está. Entonces, es de Dios, es glorioso, es un gozo, es de Él, ya está, es eso. O que vai acontecer a partir daí é com Deus. Para mim, eu já estou feliz que estou cuidando. Irmãos, pense, é uma responsabilidade muito grande. Entonces, el gozo tiene que estar en saber de quién es el rebaño. Es un privilegio muy grande. Lo que va a acontecer a partir de ahí, eso es otra cosa, pero vos ya pensaste el privilegio que tenés de la responsabilidad de estar con el rebaño de Dios. Não me importa se estou lá em Peniel com 50 ou 60 alunos, se estou no Ambu com 6, são ovelhas de Deus. Entonces, de Deus. No me importa si estoy en Peñiel, que es el otro instituto donde él trabajaba, con 50 alumnos, o estoy acá en el Ombú con 6, son ovejas de Dios. Embora lá não tem 50 agora, né? Aunque ahora ya no hay ni 50 ahora. Quando eu estudei, tinha 70. Cuando yo estudié había 70. Hablo espanhol. Hablo español. Fala espanhol. Bueno, as características das ovelhas também exigem do pastor muita dedicação. Entenda isso. É difícil mesmo. Deus não te chamou para nada fácil. Entonces tenés que entender eso. Es difícil. No, Dios no te llamó para algo fácil. Hermanos, está difícil. Hoje eu vou conversar com meu anciano, vou entregar esse negócio aqui que está difícil. Entonces, hoy sí que está difícil. Hoy voy a ir a hablar con los ancianos. Voy a alargar esto acá porque está muy difícil. Entrega mesmo, se você não tem alimento para dar. Entonces, vos está bien que hagas eso, que dejes si estás sin alimento para dar. Agora, se é porque eles não estão escutando, ou se é por causa disso ou daquilo, eu não vejo motivo para deixar o ministério.
Ahora, si es porque está difícil o no te quieren escuchar, la cosa está complicada, entonces yo ahí no veo motivo para dejar el ministerio. Muito cuidado, irmão, porque talvez a sua motivação seja a sua glória. Entonces ahí tenés que tener mucho cuidado porque capaz que tu motivación es tu gloria, tu propia gloria. Porque se Paulo tivesse isso como motivação, ele não, nem em Filipos teria chegado, melhor, nem em Roma teria chegado, ele já tinha desistido nas audiências lá para trás. Porque si la gloria personal hubiera sido la motivación de Pablo, no hubiera llegado ni a Filipos, ni menos a Roma, él ya hubiera desistido hacía tiempo. Irmãos, as ovelhas são difíceis mesmo, não tenho o que eu dizer para você diferente disso não. Entonces, hermanos, las ovejas son difíciles realmente, no Elas puedo decirte otra cosa. têm tendência a perder-se, é natural destas. Não sabe se defender, não sabe. Então, Não. precisam de cuidado. E é para isso que estás onde estás, para cuidar delas. Ahí sería, no se saben defender. Ah, sim. No se saben defender. Ah, bem, né? Ah. Os alunos não me corrigiram, acho. Não sei se o espanhol deles está bem assim, né? Tenho medo agora, hein? Bueno. O pastor deve cuidar da oveja como Deus quer que seja cuidada. E Deus quer que se dê alimento da palavra de Deus. O pastor deve cuidar das ovelhas como Deus quer. Então, às vezes nós criamos expectativas e queremos fazer para as ovelhas coisas que Deus nem pediu para fazer. Entonces, las ovejas tienen que ser cuidadas como Dios quiere. A veces nosotros tenemos expectativas de hacer cosas que Dios ni siquiera pidió para hacer. E desgastamos nossa mente, nosso coração tentando fazer coisas, enquanto que Deus pediu para você alimentar. Y ahí nos desgastamos nuestra mente, nuestro corazón intentando hacer cosas y lo que Dios simplemente pidió fue alimentar. Para mim foi muito bom nas terças-feiras escutar as ovelhas sendo alimentadas no Berea Online. Era alimento sólido que estava acontecendo ali. Entonces para mí fue muy bueno en este tiempo, en este año sabático, ¿no? Y estar acá y escuchar las ovejas cómo son alimentadas ahí en el Berea Online. Porque o pastor também tem que lembrar que ele também é uma ovelha. Porque Também los, precisa de alimento, né? porque los pastores también tienen que acordarse que ellos también son ovejas y ellos también precisan de alimento. O pastor deve conduzir as ovelhas a los pastos verdes de la palavra de Deus, a fim de que se alimentem e cresçam. Essa é a finalidade. Ese es el objetivo. A finalidad. Tá. Mesmo que você tenha que se envolver com outras coisas, irmãos. Não estou falando que você não tem. Eu estou acá, é um evento, né? Temos que fazer essas coisas. Entonces, aunque tengas que involucrarte en otras cosas, es verdad, lo tenés que hacer. Estamos acá en un evento, hay que hacerlo. Pero el foco es alimentar. Mas para que todo evento se não há alimento? Entonces, ¿para qué va a ser un evento si no hay alimento? Bueno, para ser um anciano, uma preocupação para as ovelhas, os cuidados na ovelha requerem... não sei se está... Agora tenho medo dos alunos. No, está bien. Os cuidados que uma ovelha requer deve levar ao pastor a pensar sobre a quantidade de rebanho, por exemplo, não? Entende? Entenderam isso acá? Porque se as ovelhas são tão difíceis assim, e se eu tenho que dar na boquinha de cada uma o alimento e cuidar de cada uma, eu tenho que pensar na quantidade. Creo que se entiende, ¿no? Que si estamos pensando que tenemos que alimentar una a una, dar comida en la boquita, así, entonces... Não, mas aí agora eu assumi o ministério aqui na igreja e peguei aqui 10 ovelhas, eu vou mostrar para o meu senhor que a coisa, eu vou fazer isso aqui, produzir 100 e vai estar... será que é assim? Criar essa expectativa está tão bom assim? Não sei. Entonces vos llegás a un lugar donde hay 10 ovejas y decís, bueno, yo ahora acá voy a producir 100. Entonces, ¿será que es eso, la expectativa, crear esa expectativa? Tudo bem, podemos ter um grupo grande, mas temos que lembrar o que nosso Senhor Jesus, por exemplo, ele falava para a multidão, não precisa traduzir que está ali, né? Mas também dedicou tempo para falar com cada um. Então você tem que pensar bem. E me espanta, agora sim pode traduzir, me espanta um pouco no Brasil, às vezes um pastor só de 1000 ovelhas, e ele não divide com ninguém a coisa, né? Fica ele sozinho com 1000. Claro, a mí me asusta un poco a veces ver iglesias en Brasil que tienen congregaciones de 1000 y hay un solo pastor y él no comparte con nadie eso, queda él solo pastoreando a 1000. E todos o têm autoestima, mas assim, mirando o texto da palavra de Deus, eu falo, ele não está
para mim, ele não está conseguindo fazer exatamente o que Deus pediu para ele fazer. Entonces todos lo tienen ahí en alta estima, pero yo mirando la palabra de Dios, pienso que él no está haciendo exactamente lo que Dios pidió para hacer. Não, estou sim, porque eles estão lá, os 1000, e eu prego a palavra de Deus, sim, mas também fala para você conhecer o nome de cada uma. Fala que você tem que ir na casa de cada um, por exemplo, de casa em casa compartilhar, saber das suas dores e tudo, né? Entonces él puede pensar, no, pero yo estoy predicando y ahí están los 1000 escuchando. Sí, pero también Dios pidió para conocer a cada una en particular, visitarlas en las casas, conocer sus nombres, sus luchas, Por isso dolores. que me encanta dentro do movimento dos irmãos, que pelo menos em alguns lugares está se perdendo muito isso, né? De que normalmente, pelo que eu conheço da história dos irmãos, chega numa cidade, inicia um trabalho, e daqui a pouco essa igreja gera mais 5, 6, numa esfera de 10 quilômetros ao redor, né? Isso acontecia muito no Brasil. Entonces una cosa que a mí siempre me gustó del movimiento de los hermanos era que era muy común alguien llegar a una ciudad, empezar un trabajo, y ahí poco a poco, en un radio de 10 kilómetros, se generaban varias iglesias. Sim. Agora muitas coisas estão mudando, porque eu conheço irmãos que viajam dentro da cidade 1 hora e meia dentro do carro para ir para a igreja dos irmãos. Y ahora eso ha cambiado un poco, porque ahora hay hermanos que igual viajan 1 hora, 1h30 en el auto para llegar a determinada iglesia. E irmãos que têm capacidade de iniciar e arrancar uma coisa na sua casa, né? Y hay muchas veces que son hermanos que tendrían los dones, las capacidades para poder comenzar un trabajo en sus propias casas. Mas não faz, então isso me preocupa. E aí tem acontecido de que algumas estão crescendo assim, e aí vai enchendo, aí tem que quebrar paredes, como na verdade tem que pôr pessoas para fora. Que o mundo está ahí, tem que pôr pessoas para fora. Entonces ahí me preocupa, porque hay iglesias que están creciendo, llenándose, tienen que derribar paredes, pero a veces en realidad lo que tendrían que hacer es mandar otros para afuera y el mundo está ahí, ¿no? Perdiéndose. Então, esta preocupação é contrária à la sorte da ganância, porque se eu vou ter um grupo pequeno, eu vou ficar protegido da ganância, por exemplo, de manipulá-los ou de sacar coisas deles, né? Entonces, esta preocupación de tener un grupo no tan grande va contra eso de ganancia deshonesta que habla acá, porque si yo tengo un grupo pequeño también va a ser más difícil querer enriquecerse de ahí, ¿no? Eu vou ter que correr um pouco mais, senão o tempo não dá. Vamos aqui. Os alunos sabem que, acho que ele já sabe que tem muito mais slides para frente, né? Então essa preocupação põe de manifesto buena voluntad. É o teste se está de buena voluntad dentro do ministério. Porque se eu preciso ter um grupo grande, talvez eu não estou com buena voluntad. Porque o texto fala sobre isso acá, não fala? Sobre buena voluntad. No verso, se não voluntariamente, não? Sim. Então essa colocação aqui também como que ela fica bem longe do que, infelizmente, muitos grupos fazem, né? De impor, de fazer uma votação ou coisa assim para eleger o seu líder e empurrá-lo para ser líder. Porque o texto fala de boa vontade. Sim. Então é algo que ele já está fazendo, é algo que ele vem fazendo e então somente recebe o reconhecimento. Entonces este texto nos muestra que hay algo que en muchos grupos se está perdiendo, de hacer votaciones o de cierta manera obligar a ciertas personas a cumplir con un ministerio que no quieren, cuando lo bueno es que son personas que ya están haciendo el ministerio y son reconocidas haciendo eso. Então não se baseia seu ministério nos eventos ou nas coisas que faz, na grandiosidade de coisas, mas numa coisa bem simples. Você conhece todas as ovelhas pelo nome e conhece as suas aflições todas? Entonces no bases tu ministerio en lo grande de las cosas que estás organizando, los eventos, sino podés hacerte la pregunta, ¿vos conocés personalmente a tus ovejas? ¿Conocés la situación de cada una? No verso 3 também algo que tem que ter é autoridade, né? Que o anciano ou o líder tem que ter autoridade no meio das ovelhas, né? Entonces, algo más que los pastores tienen que tener es autoridad, que nos muestra el verso 3. Agora, interessante que me chama a atenção no verso 3 é que quando fala em português nem como dominadores dos que foram confiados, porque te foi confiado o que não é seu, é de Deus, né? Mas tornando modelos do rebanho. Como eu posso ser modelo para o rebanho? Como eu posso ser exemplo para o rebanho? Entonces ahí en la Biblia, ¿no?, que fala no como teniendo señorío, dominando,
sino siendo modelos. ¿Cómo es que yo puedo ser modelo del rebaño? Aqui entra um grande conflito, às vezes, que nós não queremos passar, temos às vezes medo de passar, é que eu não posso ficar muito entre eles, porque senão eu vou perder minha autoridade. Entonces acá tenemos un pequeño conflicto que nosotros tenemos que enfrentar, que a veces nosotros decimos, yo no quiero estar mucho tiempo con ellos ahí, sino yo voy a perder mi autoridad. Então, por ser também uma ovelha, o pastor tem que saber o quê? Que ele tem que estar entre o rebanho. Entonces, Então, pero por el hecho de haber sido chamado por Deus para pastorear, ele está sobre, exemplo, o rebanho. Está bem? Esse espanhol aqui está bem? Não? sí, está bien. Bueno, o que quero dizer com isso? Às vezes temos um conflito aqui, não vou ficar entre que perco autoridade. Então, se você perde autoridade por estar entre, brincando com eles, então alguma coisa está errada com o seu testemunho, né? Entonces ahí está el conflicto, de decir, si yo ando mucho entre ellos voy a perder autoridad porque yo fui llamado para liderar. Entonces si vos pensás que por estar entre ellos, jugando con ellos, vas a perder autoridad, entonces hay algo equivocado ahí. Então eu tenho que estar entre as ovelhas, eu não posso estar... embora eu sei que eu estou na posição como líder dos jovens ou líder das adolescentes, eu estou acima, porque assim fui colocado também, né? Sou líder, mas eu estou entre também. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque es verdad que como líderes fuimos colocados sobre ellos, en esa posición de autoridad, pero también tenemos que estar entre ellos. Então, o ministério eficaz se construye em los níveis de entre e sobre, não? O pastor não é um orador que cada semana tem um rebanho diferente. Isso aqui eu pus para explicar a estes, a classe, como que em Brasil todo mundo chama todos de pastor, né? Assim. Então a pessoa, ele não tem ovelhas dele, assim, que Deus deu para ele cuidar. Ele fica o ano todo de igreja em igreja, fazendo palestras e predicações. É um conferencista. Eu não chamo conferencista de anciano, não tem como. Entonces dice que es un fenómeno en Brasil que la gente le dice pastor, pastor a todo el mundo, como le llaman, pero hay algunos que lo único que hacen es ir de iglesia en iglesia predicando y serían conferencistas, pero eso no es un pastor. Porque para ser o líder anciano, ele tem que ter ovelhas de Deus para cuidar, mas essas ovelhas também tem que conhecer ele. Então, se o meu público não me conhece, então não posso ser anciano. Entonces, para ser realmente un anciano o un pastor, vos tenés que tener rebaño que es de Dios, pero que ese rebaño te tiene que conocer. Si ellos no te conocen, entonces vos no sos pastor de ellos. Vamos correr acá. Agora, indo para a reta final, mas não é o final ainda, né? Entonces, yendo a la recta final, pero todavía no es. Vai aguentando o sono aí. Sei que vocês chegaram à noite, dormiram um pouco, eu também. Entonces, aguántense el sueño. Yo sé que llegaron tarde, de noche, yo también. Para mim é mais fácil, estou aqui falando, né? Para mí es más fácil, porque yo estoy acá hablando. Então, um desejo de agradar a Deus, a Cristo, um desejo de agradar a Cristo, verso 4. Entonces, otra cosa que el líder tiene que tener es un deseo de agradar a Cristo. En el versículo 4 dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Então, a epístola de la esperança vuelve a hablar de lo que nos dá esperança, la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Su venida sirve de aliento para los afligidos. E tem que servir também de alento para você que está liderando. Entonces, uma hora vai acabar o seu sofrimento. El retorno de Cristo tiene que servir de aliento para los afligidos y tiene que ser aliento para vos que quizás estás pasando momentos difíciles, ¿no? E se você está alimentando a sua fé dentro desse tema, em meio ao seu sofrimento hoje, você pode desfrutar de conforto e consolo do Senhor. Entonces, Ao contrário, não. Si vos estás alimentando tu fe con este tema dentro de ese sufrimiento o esas situaciones, vos podés tener consuelo. Si no, no. Su venida é uma motivação para o serviço fiel. E não ficar inventando muita coisa para fazer. Su venida es una motivación para el servicio fiel y no quedarnos ahí inventando cosas para hacer. Nosso ministério deve ser para agradar a Deus, assim que estaremos livres de decepções. Se estou aqui para agradar a Deus. Espanhol, não? Agradeça ao Senhor e deixe que Ele cuida do resto. Então, viva para obedecer o que Deus te pediu. Faça o que Deus te pediu e deixa o restante com Ele. Entonces es eso, ¿no? Hacer lo que Dios te pidió, tratar de agradar solamente a Dios y dejar los resultados con Él. Tem recompensa, mas essa recompensa vem dele. Entonces hay recompensa, pero la recompensa viene de Él. Um professor sempre falava para mim: Anderson, deixa a glória com o Senhor,
que as pedradas também vai para ele. Entonces, un profesor decía eso, ¿no? Preocupate por la gloria del Señor y ahí también las pedradas van a ir para él. Sim. E ele disse isso para Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Y también el Señor le dijo a Samuel, ellos no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. Bueno, para ser desejo agradar a Cristo, há recompensa e esta vem de Deus. Que alegria, interessante isso aqui, porque que alegria vai ser para você que foi fiel, depois reconhecer, que na verdade já tem que reconhecer que tudo que você fez foi pelo poder de Deus e não por você mesmo, né? Entonces, qué gozo va a traer ese día cuando estemos frente a Él, porque nosotros ya deberíamos saber que todo lo que hacemos en realidad es por el poder de Él y no de nosotros mismos. Então, para mim, por muito tempo eu pensava que as coroas ia ser um desfile, né? Eu ia ficar lá na eternidade desfilando com as minhas coroas. Ah, você não tem coroa, eu tenho, porque tá... Então vai ser um desfile de coroas no céu. Entonces, mucho tiempo yo pensaba que en el cielo iba a ser un desfile de coronas, cada uno con la suya. Wow, vos no tenés corona, yo tengo Esse corona. texto me chama a atenção porque Apocalipse 4:10 diz que, para mim, nós vamos deixar isso com quem merece realmente a glória, porque se por algum momento eu achei que foi eu que realizei alguma coisa, quando eu chegar cara a cara com Deus, eu vou entender que quem realizou tudo foi Ele através de mim. Entonces ahí mirando este texto entendemos que todo va a quedar a los pies de Él. Si en algún momento yo pensé que algo de lo que hice fue gracias a mí, en ese momento va a quedar claro que todo fue Él que lo hizo. Que alegria será em reconhecer que todo o que hicimos foi por sua graça e poder. Quando miramos a Jesus para cara a cara, não tendremos nenhum desejo de receber glória personal. Está bem isso aí? Muito. Ah, bueno, aluno. Agora, rapidamente eu vou passar acá, que o tempo já foi. Atenção aos peligros que há em liderar ovelhas. Há peligros que são... lá na classe eu voltei de novo, lá no versículo 1, e comecei tudo de novo. Né? Não vou fazer isso aqui. Entonces, acá en la clase nosotros pensamos de nuevo del versículo 1, todo a ver los peligros que hay, pero no vamos a hacer eso acá. Bueno, o primeiro peligro é a pereza, é assim? Não por constrangimento. Esse aqui é difícil de ler. Sí, no por constreñimiento, o fuerza, sino espontaneamente, ¿no? Então, se é espontaneamente, estou livre de la pereza. Não deve ser só uma tarefa a cumprir. Deve ser a vontade de Deus de coração. Um pastor serve a las ovelhas porque deseja agradar a Deus e não porque lo necessita, não porque vou fazer isso porque eu necessito, porque se eu não fizer isso, não vou ter sustento, vão cortar meu sustento, ou isso ou aquilo. Não vou pastorear ovelhas porque eu necesito. Entonces ahí, pensando en el pastor, ¿no? Él no tiene que hacerlo porque él lo necesita. A veces puede pensar, si hago esto, lo otro, ahí me van a achicar las ofrendas. Entonces no es que yo necesito eso. Ele usa seu tempo pensando em bendecir as ovelhas, não? Então isso precisa tempo, né? Seguindo acá, segundo peligro é a codícia, nem por sódio da ganância, diz o verso 2. Ganar dinheiro, posição, poder, não pode ser a motivação de nós outros, não? Isso deixa com o mundo. Se deseja seguir esse caminho, então também é melhor deixar realmente o ministério e entrar numa carreira profissional e se desenvolver numa empresa, é melhor, não? Entonces, si este es el deseo que vos tenés de ganar dinero y que te vaya bien económicamente, entonces sí, mejor dejar el ministerio y... No grupo que eu dava estudo lá em Jacutinga, e era empresários da cidade, vários deles nesse estudo, e eu falava para eles assim, vocês querem ganhar dinheiro? Deixe a igreja. Entonces yo tenía un estudio allá en la ciudad de Jacutinga donde vivíamos, que muchos eran empresarios, yo les decía, si ustedes realmente quieren ganar dinero, entonces mejor dejen la iglesia. Porque a igreja vai te tomar tempo. Pues la iglesia te va a sacar tiempo. Que você poderia estar fazendo suas malhas aí, né? Porque vos podés estar haciendo ahí tus buzos, ¿no? Así, camisa, camiseta, todo eso. Algumas situações podem levar o pastor a ter uma ocupação extra. E às vezes nós pegamos alguns textos de Paulo e tudo e colocamos isso como uma regra para a nossa vida, né? Mas para mim está bem claro que são exceções para quem está realmente comprometido solamente com... agora confundi tudo, espanhol, por solamente com as ovelhas, não? Porque às vezes eu tenho que ter alguma ocupação extra, porque precisou, mas isso não pode ser uma regra para quem está exclusivamente para isso. Agora, talvez estou falando mais para quem está exclusivamente para isso, né? Porque Paulo escreve bem claramente isso, né, para Timóteo também, né? Entonces ahí está hablando de ocupaciones extra, no como medio de sustento, que algunos toman eso de Pablo como ejemplo, pero él deja claro que eso era una excepción y puede ser válido en algún momento, pero no debería ser la regla de aquel que está
exclusivamente para el ministerio. Estou me referindo àqueles que Deus separou exclusivamente para o ministério, né? Entonces me estoy refiriendo específicamente a personas que Dios separó para un tiempo integral, digamos, ¿no? Buena vontade significa prontamente, estou disposto a anunciar o evangelho. É para isso que fui chamado, não? Não para outras coisas. Seguindo acá. Terceiro peligro, a avidez por poder como dominadores, é o contraste entre ditadura e liderazgo, não? O pastor necessita ir delante de las ovelhas e conduzi-las, não tocar como se hace com boeches. Isso hace sentido acá? Porque em Brasil, quem cuida de boi vai atrás empurrando. Mas quem cuida de ovelha, que aqui acho que tem muito, ele não vai atrás empurrando, ele vai na frente e as ovelhas vão seguindo, né? Entenderam? Acho que não precisa traduzir também. Creo que sí. Lá a igreja necessita líderes que sirvam e servientes que liderem. Se você está sendo fiel nisso, esteja por contento, né? Tensione sobre ele estar entre e sobre se resolvem quando o pastor toma o propósito de ser exemplo. Então, acá o último acá, cuidado, a revisão acá. Depois eu posso deixar com vocês, tá bom? E por fim aqui, os tempos de perseguição requerem um liderazgo espiritual adequado para o povo de Deus. Tempo de perseguição não foi só no primeiro século com a igreja está no tempo de perseguição. E a perseguição não é só no Oriente Médio, a perseguição está aqui, está dentro, na mente dos nossos jovens, há perseguição. Então, a persecução, ¿no? Que habla ahí, no solamente está en el Medio Oriente, hay persecución aquí ahora en la mente de nuestros jóvenes. Então, pastorear e apacenta é o rebanho de Deus. É só isso que Deus te pediu. Não invente. Entonces, lo que Dios te pidió es alimentar, apacentar el rebaño de Dios. No te preocupes mucho en inventar. Ocupe seu tempo se alimentando para ter o que dar para as ovelhas. Entonces, trata de dedicar tiempo a alimentarte vos mismo para tener algo para darle a las ovejas. Aí outras questões acá. Esse daqui é um versículo que expliquei achar. Então, depois você pergunta a um aluno aí o que eu expliquei de 4:17. Uma vez que o juízo deve começar por la igreja de Deus, esta casa deve estar em ordem, não? Entonces, ahí 4:17 habla de um juízo sobre a casa de Deus. Un texto que vimos allá, si después querés saber más, preguntarle a algún alumno. Hablamos de eso, que la casa de Dios tiene que estar en orden, así que hay un juicio. Pergunta a eles o que explicamos sobre isso, né? Pregúntale lo que Aí, se explicamos. não foi bem, eu peço para vir consertar comigo, né, para que eu não continue ensinando errado. Entonces, si les parece que está mal lo que ellos dicen, entonces me vienen a explicar porque capaz que estoy enseñando mal. Os presbíteros são aqueles a quienes a congregação se vuelve em busca de alento e orientação bíblica. Não são aqueles, o líder, você que é um líder, não deixe também suas ovelhas criar expectativas de que você tem que fazer coisas que Deus não te pediu para fazer. Você estar ali para que ser uma referência, para que as ovelhas tenham aonde buscar alento e orientação bíblica. Bueno, creo que quedó claro. Em tempo de dificuldade, o presbítero não urge e deve estar disposto a orientar e proteger ao povo de Deus. Irmãos, lamento de informar, sempre haverá perseguição, interna ou externa. Isso faz parte. Você sempre, se está cuidando de ovelhas, lamento informar, mas sempre vai ter dores. Está normal. Anormal é não ter essas dores. Entonces, anormal é não ter esse sofrimento. Bueno, creo que fue claro, ¿no? Pero lamento decirles que si están en el ministerio, lo normal es tener esos dolores, ¿no? Sería anormal no sufrir eso. Vou terminar aqui. Quando o líder aceita o que Deus pede para ele, cuando el líder acepta lo que Dios le pide para él, o peso do ministério se esvai. Entonces el peso del ministerio desaparece. E fica com o Senhor e com o líder. O peso se esvai do ombro do pastor e vai para o Senhor. Entonces ahí el peso del ministerio desaparece del hombro del pastor y va para el Señor. E com o líder fica a doce satisfação que vem de estar obedecendo a Deus. Y con el líder solamente queda la dulce satisfacción de estar obedeciendo a Dios. Se concentre no que Deus pediu para você fazer. Entonces, concéntrate en lo que Dios te pidió para hacer. Todos lembram de Saul. Deus pediu para ele fazer uma coisa e ele quis fazer muito mais coisas do que Deus pediu. Todos se acuerdan de Saúl. Dios le pidió a él para hacer una cosa y él quiso hacer muchas más cosas de lo que Dios le pidió. E Deus falou para ele o quê? Y Dios le Importa dijo, obedecer e não ficar inventando. Y Dios le dijo a él que lo que importa es obedecer y no quedar inventando. Em 1 Timóteo 6:6,
6:6. 1 Timoteo Eu 6:6. sempre disse que um dia que eu estivesse predicando, assim, quando eu era jovem, mirava as pessoas predicando, que ficava falando toda hora que para terminar e não termina. Yo siempre decía, ¿no?, que cuando era joven escuchaba a personas predicar que decían voy a terminar y nunca terminaban. Eu prometi para mim, eu nunca vou fazer isso. Y yo decía, nunca voy a hacer eso. Estou fazendo. Y estoy haciendo, ¿no? Agora é para terminar mesmo. Ahora voy a terminar realmente. 1 Timóteo 6:6. 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Irmão, eu sei que talvez o contexto desse texto é bem mais grande do que eu vou falar aqui. Entonces yo sé, hermanos, que el contexto de este versículo es mayor, es más grande de lo que yo voy a decir acá. Mas a vida de piedade é uma vida para obedecer a Deus, que tem Deus como alvo, que agrada a Deus. ¿Ha habido qué? De piedade. Pero la vida de piedad tiene que ver con hacer algo, vivir para agradar Vida a Dios. devota a Deus, né? Es una vida Aí eu achei devota interessante a que ele Dios. termina acompanhada de contentamento. Pero acá dice acompañada de contentamiento. Às vezes eu penso que nós não temos contentamento com o que Deus pediu para a gente fazer, a gente quer fazer mais. Entonces a veces me parece que nosotros no estamos contentos, no tenemos contentamiento en lo que Dios nos pidió para hacer y queremos hacer más. Deus pediu para você apacentar ovelhas, então se alimenta e apacenta. Se contenta com isso. Entonces Dios te pidió para alimentar ovejas, entonces apacentá y alimentá y quédate satisfecho con eso. Às vezes parece que nós não nos contentamos com o que Deus nos pediu. A veces parece que que nosotros no nos contentamos con lo que Dios nos pidió. Aí queremos fazer mais coisas para contentar a nós mesmos. Y ahí queremos hacer más cosas para quedar satisfechos nosotros mismos. Aí vai ser um erro atrás do outro, né? Y ahí va a ser un error atrás de otro. Pronto? Pode tirar? Agora eu vou cantar uma música. Agora sim vai terminar. Ahora voy a cantar una música y ahora 4 sí, minutos, voy a né? terminar. É a música. 4 minutos, 9h26 una no meu canción. relógio aqui. Ujú. Bueno. A música tem a transparência ali. A transparência é antigo, né? Axé, descobri que esse grupo musical que há no Brasil desde a década de 70, chamado Grupo Logos, que a mim me encanta muito, é um ministério que tem mais de 50 anos cantando e predicando a palavra de Deus pelo Brasil, e também por essa região de acá também já estiveram. Axé, falando com o líder, o Paulo César, ele disse que tem música deles em espanhol, eles gravaram em espanhol. Eu estou querendo ter para compartilhar com vocês. Mas por enquanto vocês vão ter que escutar eu mesmo. Então vamos lá. Pode saltar aí. Olhando grandes servos do passado e observando agora os nossos dias, eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Olhando grandes servos do passado e observando agora os nossos dias, observando a minha vida também, eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Até porque a alegria não é o indicador verdadeiro da paz. Há sorridentes bebendo as próprias lágrimas do coração. Olhando nossas vidas hoje em dia, pergunto a mim mesmo até que ponto eu tomaria a cruz e seguiria aquele a quem chamo de Senhor. Até porque resultados não são o indicador verdadeiro
cheiro de aprovação a quem curou e o diabo expulsou, mas Jesus nunca conheceu. Olhando a atitude a ser seguida de quem se desenrola do embaraço, me sinto mais seguro passo a passo, vivendo para agradar Jesus. Até porque ele se humilhou e suportou a agonia da cruz. Não para que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente uma luz. Não para que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente uma luz. Amém.